Fala, meninas! E aí, tudo bom com vocês? Beleza? Tem alguém aí? Tem alguém online? Tem alguém me assistindo? Quero saber primeiro como é que tá a conexão. Vamos começar então, na verdade, essa que é a minha primeira live pro YouTube, né? Eu tô começando então, deixei um pouco, né, de fazer live no Facebook por conta dos problemas que eu tive com conexão lá, né? Quem é minha seguidora antiga sabe disso. Estava fazendo umas lives no Facebook e que elas estavam ficando muito cheias de gente e acontecia que elas caíam. Mas então já está entrando as primeiras meninas aqui, a Paula Mariana, a Vanessa Pascoal. Oi, 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 tô recebendo muito oi, tô recebendo muita gente entrando aqui. Na verdade já estamos com bastante gente online, 600 meninas online. Tudo bom? Vai mandando um oi, vai mandando um alô, vai mandando um boa noite. Porque hoje o assunto é muito bom, é muito importante, meninas. É principal dia a dia das mulheres, entendeu? Vocês me conhecem, quem me segue sabe que eu tô sempre segurando uma plaquinha aqui. Já tomou seu anticoncepcional hoje? Por quê, né? Que eu tô sempre tentando lembrar vocês, né? Com aquela plaquinha de tomar o anticoncepcional. Porque vocês esquecem de tomar o anticoncepcional, mulherada. Vocês esquecem, entendeu? Por isso que eu tô sempre com aquela plaquinha na mão, lembrando as minhas seguidoras de tomar o anticoncepcional hoje. Bom, de qualquer maneira, eu vou falar então sobre anticoncepcional de longa duração. Então, tem tudo a ver, né, com esse negócio da plaquinha de ficar segurando. Vocês esquecem o anticoncepcional. E aí que entram os anticoncepcionais de longa duração, que é para aquelas meninas mais esquecidinhas. Eu vou falar um pouquinho ao longo da live. Primeiro, deixa eu dar boa noite para as meninas, né? A Lorena acabou de mandar um buenas noites, né? A Nayane falou, esse assunto me interessa, né? Porque tô com um problema por conta disso. A Thaís Andrade mandou um boa noite, muitas meninas online. Olá, doutor Sula Cristina, boa noite, boa noite. Eu não posso tomar anticoncepcional. Quem que mandou que não pode tomar anticoncepcional? Sami, calma, Sami. Eu vou falar um pouquinho, eu vou falar muito também sobre isso que você falou, de não poder tomar o anticoncepcional. Sim, Natália, eu vou salvar a live sim, tá? Pode ficar tranquila. Adriana Furtado pediu para eu mandar um oi para ela. Muitas meninas entrando. Tem gente falando que também não se dá, né? E então vamos entender um pouquinho sobre isso, que eu vou ouvir muito nessa live hoje. Eu não me dou com anticoncepcional. Eu não tenho... eu tenho muitos efeitos colaterais quando eu tomo anticoncepcional. Como é que é isso, mulherada? Por que alguns anticoncepcionais dão efeitos colaterais? Porque os outros não dão. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vocês estão muito mandando aqui. Você é um homem de utilidade pública, a Ana dos Santos mandou. Na verdade, a minha intenção só é ajudar vocês. É ajudar a trazer informação, né, de qualidade, de uma maneira descontraída, de uma maneira divertida. Na verdade, vocês estão entrando aqui, vocês vão falando, vocês vão comentando comigo. Eu vou dando um tempo ainda para esperar as meninas entrando, mas enquanto isso eu vou lendo aqui meio por cima. Não vou responder ainda as perguntas de uma maneira mais enfática. Eu avisei no meu Facebook, avisei no meu Instagram que eu ia estar aqui hoje online. De qualquer maneira, vou esperar o resto das meninas entrarem. Eu sei que tem muita gente que queria ver essa live. Estamos com 1.200 meninas me assistindo. Paula mandou um que top, a Nívia mandou um oi doutor, a Ana Clara mandou um e o Gineco Sincero. Gineco Sincero tá lá. Quem ainda não tá no grupo Gineco Sincero pode entrar. Bom, meninas, enquanto eu vou deixando o pessoal entrar, porque daí na hora que eu começar a responder pergunta, quem demorou para entrar ficou um pouco brava comigo, né? Já estamos com 1.300. Eu tô deixando aqui no link. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link do site www.anticoncepcionaldelp, né? Anticoncepcional de longo prazo.com.br. Quem quiser saber mais, quem ficou interessado, acabou a live do doutor, não consegui tirar minha dúvida, nesse site, no www.anticoncepcionaldelp.com.br, vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Clica no link aqui de baixo, se não conseguiu esclarecer algumas coisas, mas a minha intenção é esclarecer tudo para vocês hoje sobre anticoncepcional de longo prazo, de longa duração, de muito tempo, chama como vocês quiserem, tá bom?
O anticoncepcional serve para quem tem cisto? Já estão mandando as primeiras perguntas aí. Como eu faço para saber qual anticoncepcional é melhor para mim, né? E olha só que coisa, né? A Sabrina perguntou e eu coloquei aqui a hashtag melhor para mim. É uma hashtag muito legal porque realmente... E a Sabrina fez uma pergunta, né? Qual que é o melhor para mim? Essas 3 palavras, né? O melhor para mim, né? Meninas, primeira coisa. Cada mulher é uma mulher. Toda mulher é diferente. Então é com essa hashtag, é com essa pergunta da Sabrina que eu vou começar essa live de hoje. Qual é o melhor pra mim? Meninas, como você vai saber qual que é o melhor pra você? Na verdade, eu sempre falo uma coisa muito interessante, né? Que é um jeito legal que eu tenho de explicar pra vocês entenderem. Anticoncepcional é igual roupa. Você só sabe se fica bom se você usar, se você provar. Não adianta você falar, minha amiga usou tal anticoncepcional e se deu bem, por que eu não me dou bem? Todo mundo se dá bem com anticoncepcional X, por que eu não me dou? Esse anticoncepcional é super baratinho, mas eu gosto dele, mas eu tô me dando bem com ele, né? Então qual que é o problema de eu usar? Cada mulher se dá de um jeito com o anticoncepcional, não adianta falar que não adianta, negar isso, o anticoncepcional X para a mulher Y, não, cada uma tem o seu, e você só vai saber qual é o melhor para mim se você usar, se você testar, mas você tem que se informar, você tem que ir atrás do seu médico, você tem que tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas também nas redes sociais com o Dr. Bruno Jacó e conseguir descobrir qual que é o melhor para mim, né? No caso, para mim, não que eu não tomo anticoncepcional, que eu sou homem, mas para você. Vamos continuar lendo aqui, vai mandando as perguntas, meninas. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Tô fazendo a minha primeira live aqui no YouTube hoje, espero que vocês gostem. Eu passo muito mal quando tomo. Fala sobre... tá sumindo aqui. Por favor, me responde, a Viviane Paz. Meninas, vou responder todo mundo à medida possível. Muitas meninas online. Espero que as lives continuem assim. Mas a minha intenção vai ser de vez em quando fazer uma livezinha aqui com vocês. Fala sobre anticoncepcional injetável, vou falar sobre tudo isso. Meninas, primeira coisa então, eu trouxe aqui algumas perguntas para vocês, né, que eu selecionei nas minhas redes sociais. Eu vou fazer essas perguntas para mim mesmo e vou responder, e aos poucos eu vou lendo as perguntas de vocês, aquela coisa dinâmica das lives que eu faço, que vocês conhecem muito bem. Meninas, primeiramente, qual que é o papel do hormônio, né, em um anticoncepcional? Né? Por que existe o hormônio? Eu não tenho hormônio dentro de mim? Para que serve? Meninas, primeiramente, o ciclo menstrual, sempre falo sobre ele, é uma bagunça, né? É difícil entender, é difícil para o estudante de medicina entender no começo. Imagina para uma menina que é leiga. Eu sempre tento explicar, eu sempre coloco aquelas tabelas, né, de hormônio que sobe, de hormônio que desce e de um hormônio luteinizante também que tem um pico quando você vai ovular, enfim. O anticoncepcional, principalmente os que têm hormônio, eles acabam regulando o seu ciclo menstrual. Como, doutor? Os anticoncepcionais, meninas, eles podem ter... Eles têm 2 tipos de hormônio, o estrogênio e a progesterona. Alguns anticoncepcionais, que são os combinados, têm os 2. Alguns têm só a progesterona e alguns não têm nenhum hormônio. Primeiramente, então, a ideia do anticoncepcional que tem hormônio é sempre manter uma taxa basal, uma taxa elevada de hormônio progesterona, para você não ovular. Mantendo uma taxa basal, você não ovula. E por isso que alguns anticoncepcionais, principalmente aqueles isolados, aqueles que só têm progesterona, fazem a mulher não menstruar, não ovular, não menstruar. E por que tem alguns que tem 2, outros... tem um tipo de hormônio só? Meninas, primeiramente, cada anticoncepcional serve para alguma coisa. Todos, no final das contas, servem para não engravidar. Mas tem alguns que têm uma vantagem ou outra ali. Aqueles anticoncepcionais que fazem a mulher não menstruar são muito usados para quem tem, por exemplo, um sangramento excessivo, né? Deixa eu ver o que vocês estão me mandando aqui. Por exemplo, a Camila, ó, vou pegando o link aqui de vocês. Camila Eudora tá falando que toma o Depo-Provera há 18 anos, né? Então, como é que funciona isso, né? Esse anticoncepcional que só tem progesterona é uma injeção que ela vai tomar a cada 3 meses. Provavelmente,
é o melhor para ela, não é o hashtag melhor para mim. Então ela está dizendo que toma essa medicação, que toma essa injeção há 18 anos. E também sempre surge uma dúvida, né? Principalmente quando a gente fala de anticoncepcional de longo prazo. Posso ficar sem menstruar tanto tempo? Posso tomar um anticoncepcional por tanto tempo? O que acontece se eu ficar sem menstruar, né? Essa é uma das principais dúvidas quando a gente fala de anticoncepcional de longa duração e de anticoncepcional de longa duração que faz você não menstruar. Meninas, primeiramente, uma das maiores dúvidas que eu tenho é essa. Vocês acham que ficar sem menstruar faz mal? Mas quando você toma um anticoncepcional com a intenção de não menstruar, você acha que você está retendo aquele endométrio dentro do seu útero, né? Tem as mulheres que ficam, meu Deus, vou ficar com aquele monte de sangue preso, aquele monte de sangue que deveria ir embora. Eu vou ficar, vamos supor, 18 anos, igual a seguidora que mandou aquela mensagem, com aquele sangue todo acumulado ali, vai coagular. Calma. Na verdade, quando você toma um anticoncepcional para não menstruar, você na verdade nem produz aquele sangue. Então essa dúvida eu recebo muito. Posso ficar tanto tempo sem menstruar? Vou ficar com aquele sangue preso? Faz mal? Não, porque na verdade você não está nem produzindo o endométrio, que é o que sai quando você menstrua. Beleza, meninas? Deixa eu ver o que mais estão mandando. Tem gente falando que toma o mesmo anticoncepcional, aquele trimestral injetável há muito tempo, né? 1 ano e 1 mês. E tá achando uma maravilha, muito bom, meninas. Da mesma maneira que tem mulheres que tomam esse anticoncepcional e acham uma porcaria. Não dá pra saber sem testar ou sem ter o acompanhamento de um médico. Na verdade, as duas coisas, né? O ideal é um médico te receitar e você testar e acabar descobrindo qual que é o melhor pra você. Eu trouxe algumas dúvidas, né, que eu vi nas minhas redes sociais, né? E estavam me perguntando qual que é o melhor método para quem quer menos hormônio ou nenhum hormônio. Hoje em dia está muito em alta esse negócio de tentar assim, não ter os efeitos colaterais, né, que a maioria das mulheres tem quando tomam uma pílula, quando tomam uma injeção. É muito comum vocês terem efeitos colaterais por causa de um anticoncepcional. E eu sempre falo para vocês a diferença do DIU, mesmo o DIU que tem hormônio, a diferença do DIU para os anticoncepcionais, de você tomar pela boca e de você injetar, até mesmo do anel, até mesmo daquele implante que coloca aqui embaixo do braço. Meninas, primeiramente, quando você toma um anticoncepcional, você engole ele, ele vai passar pelo seu trato digestivo, ele vai ser absorvido, ele vai cair na sua corrente sanguínea, ele vai sofrer o metabolismo de primeira passagem, aí depois ele vai circular para sua corrente sanguínea para fazer efeito ali no seu útero. Ou seja, você vai acabar tendo muitos efeitos colaterais. Se você for mais propensa a ter efeitos colaterais, você vai ter efeitos colaterais se tomar uma pílula e se usar uma injeção. E aí tem aquelas mulheres que vão lá no consultório falando, doutor, então, e se eu colocar aquele DIU que tem hormônio? Eu tenho muita dor de cabeça, por exemplo, quando eu tomo a minha pílula X. Eu vou ter os mesmos efeitos colaterais com o DIU? Não, tá bom? Na verdade não é não. Também não vou garantir que você não vai ter efeitos colaterais, mas a incidência é muito menor. Por quê? Quando você coloca um DIU, né, aquele DIU com hormônio, ele libera hormônio, aos poucos, o hormônio progesterona, tá? Ele tem só a progesterona e ele vai liberando aos poucos aquele implante de levonorgestrel, né? Tem gente falando que DIU é a melhor coisa, né? E ele vai devagarzinho liberando aquele hormônio dentro do útero e ele age localmente, ou seja, você não passa pelo trato digestivo, ele não cai na corrente sanguínea para fazer metabolismo no fígado, enfim, você não vai ter todos aqueles efeitos colaterais. Pode ter, eu nunca garanto para uma paciente que ela não vai ter efeito colateral nenhum, tá? Pode ser que você tenha, mas a incidência é muito menor porque ele é um anticoncepcional de ação local. Tem hormônio? Tem hormônio. Ele vai agir de maneira local. Tá bom, meninas? É muito importante vocês entenderem isso quando a gente fala de métodos contraceptivos de longa duração. E aquela mulher que não quer hormônio nenhum, né? Doutor, eu não quero hormônio nenhum. Então, para você, ou é a camisinha, ou é o DIU de cobre, né? Já que estamos falando de anticoncepcional de longa duração, então é o DIU de cobre.
Meninas, o DIU de cobre, ele não tem nenhum hormônio, tá bom? Nada. Nenhum hormônio o DIU de cobre, tá bom? Então quem quer ficar livre de hormônios pode optar por esse DIU de cobre. Mas vale lembrar, meninas, que cada mulher é diferente. Ah, doutor, eu quero um método para ter menos hormônio circulando, menos hormônio de fora, né, que a gente chama de hormônio exógeno, circulando no meu corpo. Tudo bem. Senta com o seu ginecologista, conversa com ele, tira suas dúvidas, principalmente em relação ao DIU. Como eu falei, as meninas vão lá no consultório e falam, doutor, mas como é que eu vou colocar o DIU se quando eu tomo a pílula eu tenho dor de cabeça? Aí você explica que não é a mesma coisa, é totalmente diferente. Deu para entender, meninas? Então, conversa com o seu ginecologista e saiba que você é diferente. Por exemplo, Adriana Furtado mandou para mim uma pergunta que não tem resposta. Essa pergunta não tem resposta, Adriana. Qual o melhor DIU? Não existe. Por isso que a hashtag melhor para mim tá aqui embaixo, mulherada. Não existe o melhor DIU. Existe o melhor para você. Por quê? Então, eu vou pular um pouco aqui para frente do... Vou pular um pouco as minhas perguntas, já que a Adriana, Sabrina, fez aquela pergunta... que me perguntam como é que fica a menstruação com alguns dos métodos, né? Então, como é que fica a minha menstruação se eu usar tal contraceptivo de longa duração, tal contraceptivo de longa duração? Então, vamos lá. Já que eu estou falando do DIU de cobre e do DIU de hormônio, primeiramente, aquelas pacientes que têm muito sangramento e muita cólica, já começa não podendo usar o DIU de cobre. Não é não podendo, na verdade, assim, não é indicado. Por quê? O DIU de cobre, ele age, né, com os íons de cobre, fazendo uma inflamação dentro do útero e fazendo com que esses íons de cobre, eles são espermicida, eles matam os espermatozoides, né? Essa inflamação também vai gerar prostaglandina, pode aumentar o seu fluxo menstrual e pode aumentar as suas cólicas menstruais. Então, como vai ficar, doutor, a minha menstruação se eu colocar tal ou tal DIU? Se você tiver uma menstruação de 7, 8, 10 dias e colocar um DIU de cobre, pode ser que isso daí aumente. E ninguém quer ficar mais do que 10 dias menstruado, eu tenho certeza. No caso do DIU de hormônio, ele pode até diminuir, ele muito provavelmente vai diminuir o seu fluxo e em alguns casos ele pode até cortar o seu fluxo menstrual. Então, pacientes que não querem menstruar, doutor, não quero menstruar, quero parar de menstruar, ou porque eu tenho um mioma e estou sangrando muito, ou é porque eu tenho alguma alteração menstrual, uma irregularidade menstrual, eu nunca sei quando a minha menstruação vai vir. A minha menstruação me pega de surpresa. Ou eu não gosto, ou simplesmente você não gosta de ficar menstruada. Então, meninas, você consegue diminuir e até cessar o seu fluxo com o DIU de cobre. Desculpa, com o DIU de hormônio. Tá bom? Vamos continuar ali nas perguntas. Meninas, vai mandando pergunta, que eu vou pegando algumas aqui. Por exemplo, a Priscila está falando que não toma nada, agora só usa a camisinha. Isso aí é um método contraceptivo que não tem hormônio nenhum, a camisinha. Perfeito. O DIU tira a libido. Olha que pergunta boa, eu acho que até estava aqui, ó. Na verdade, uma pergunta que eu recebi não é se o DIU tira a libido, é se os anticoncepcionais tiram a libido. Na verdade, meninas, é muito comum, eu que trabalho muito com sexologia, uma paciente chegar no consultório e falar, doutor, minha libido tá uma tristeza, eu não quero mais transar, eu não quero mais fazer sexo, eu não quero mais saber do meu marido. E aí você pergunta, o que você toma para não engravidar? Ah, eu tomo a pílula anticoncepcional tal. Vamos fazer um teste? Sem o anticoncepcional? Você vai lá e tira a pílula anticoncepcional dela. O que acontece? Melhora a libido dela. Acreditem ou não. Eu fui começar a perceber isso daí na prática. Juro pra vocês. Começa a pensar que é besteira, começa a pensar que é lenda, mas não é não. Quando você tira o anticoncepcional de algumas mulheres que estão com pouca libido, ou até com pouca lubrificação, elas melhoram esses sintomas. Então, é verdade, tá? O anticoncepcional pode sim diminuir a libido. Acontece em todo mundo? É claro que não.
Por exemplo, também outra pergunta, pode afetar o corpo? Eu posso engordar? Né? Tem gente que, vou tomar muito hormônio, posso engordar. Meninas, conheço gente que toma anticoncepcional, meninas, né? Paciente, principalmente que toma anticoncepcional, que tem muitas taxas hormonais, e ela é um palito e a libido dela tá ótima. Então, não dá para saber. Toda mulher é diferente uma da outra. Cada mulher é de um jeito, meninas. Não adianta pensar que a sua amiga toma aquele anticoncepcional e não tem problema nenhum na libido e você vai tomar o mesmo e não vai mexer na tua libido. Pode ser que aconteça. E aí volta aquele negócio que eu estava dizendo, do DIU, até o DIU hormonal, tá? A gente sabe que ele, por ser de ação local, ele dificilmente vai fazer a paciente ganhar peso e muito mais dificilmente ainda vai tirar a libido. Então, respondendo a pergunta que me fizeram aqui, o DIU tira a libido? Não, tá bom, meninas? Ele é de ação local. Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. Pode tomar 2 anticoncepcionais de uma vez, como a injeção e a pílula? Não, pelo amor, não faz. Um anticoncepcional tá ótimo. Toma direito seu anticoncepcional. Fica tranquila que você não vai ter maiores problemas, tá? A Heloíse falou, e pra quem não toma nada, né? Quando estava casada e não tinha vontade de transar, né? Isso é normal? Existem muitas causas para falta de libido. Eu não estou falando que anticoncepcional é a única causa de libido, mas quando a menina vai no consultório e fala que está com pouca libido e ela toma anticoncepcional, se você tira, ela tem grande chance de melhorar. Se você não toma anticoncepcional nenhum e tem problema de libido, pode ser alguma outra causa, principalmente psicológica, estresse emocional. Olha só. A Jéssica Gomes mandou aqui em letras garrafais, letras enormes, fala sobre trombose, né? É muito difícil a gente falar sobre anticoncepcional e não esbarrar nesse tema de trombose, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da trombose, tá? Olha só, acabaram de me mandar de novo. O anticoncepcional pode causar trombose? A Gra Teixeira perguntou. Meninas, vamos lá então. Anticoncepcional versus trombose. Vamos pensar assim, ó, doutor, vou tomar anticoncepcional, vou ter trombose? Não é bem por aí, tá bom? O anticoncepcional, ele não causa trombose. O anticoncepcional aumenta o seu risco de ter trombose. Como assim, doutor? Vamos lá. Quando a gente fala em trombose, a gente pensa em vários tijolinhos que, quando somados, formam o muro da trombose. Obesidade, sedentarismo, pessoa que não se movimenta muito, quem fuma, quem tem histórico familiar de trombose, o pai teve trombose, a mãe teve um infarto muito cedo, fatores hormonais, fatores de coagulação do sangue, ou se você passou por alguma cirurgia, ou se tem algum problema de mobilidade, enfim. Tudo isso pode aumentar o risco de trombose. E aí o anticoncepcional tá lá também, entre aqueles tijolinhos. Tem muita menina que não tem risco nenhum de trombose. E aí começa a ouvir história, né, de que teve trombose por causa de um anticoncepcional, uma menina tal, e parou de tomar o anticoncepcional por conta disso. Meninas, não é motivo de você parar de tomar anticoncepcional por causa de trombose, tá bom? Eu sempre falo isso. Mas, se você tem risco para ter trombose, vou repetir, se você tiver mais de 40 anos, se você fumar, se você for obesa, histórico familiar, se você tiver esses riscos, não vale a pena você correr o risco tomando anticoncepcional, pílula ou injeção. E aí, geralmente, as meninas procuram métodos que não aumentam o risco de trombose, que é o caso dos métodos contraceptivos de longa duração, os implantes, os dispositivos intrauterinos, tanto o de cobre, que não tem hormônio nenhum, como o DIU com hormônio, né, o DIU hormonal, eles diminuem muito o risco de trombose, só de você não estar tomando nenhum anticoncepcional, né? Então, se você é obesa, sedentária, tem mais de 40 anos e fuma, opte por colocar um DIU, opte por usar uma camisinha, opte por usar um diafragma. Eu nem gosto de falar de diafragma, que diafragma nem pegou no Brasil, né? Mas, enfim, tenta não tomar anticoncepcionais, principalmente aqueles que têm hormônio estrogênio, as pílulas combinadas. E aí que vem o grande lance dos hormônios, meninas. O estrogênio que é o grande vilão na endometriose. E aí você fala, doutor, mas como é que eu vou colocar o DIU,
que tem hormônio e não vou ter e posso ter se eu tenho risco de trombose, porque ele é feito só com a progesterona, entendeu? Ele só libera o hormônio da progesterona. Tem alguém perguntando aqui, Amanda Bronzato. Ela quer que eu fale um pouco mais sobre o implante, aquele implante, coloca aqui no braço. Vamos lá então, menina, falar um pouquinho sobre o implante. O implante hormonal, ele dura 3 anos, ele é colocado embaixo do braço, na gordura. É colocado com anestesia local, no consultório, é muito pouco doloroso e ele dura 3 anos, né? Por isso que ele se encaixa nos anticoncepcionais de longa duração. Diferentemente dos dispositivos intrauterinos, tem muitas pacientes que se queixam de efeitos colaterais. Ganho de peso, escape de menstruação, acho que é um dos principais motivos que as pacientes tiram o implante hormonal. Mas ele tem uma grande vantagem, que ele é o método contraceptivo mais seguro. Ele é mais seguro do que a vasectomia, pasmem. Ele é mais seguro do que a vasectomia. Ou seja, se o seu marido for lá e fizer uma vasectomia e você colocar um implante, você vai ter menos chance de engravidar tendo um implante do que aquela mulher que o marido fez a vasectomia. Acreditem em mim. Isso tudo é calculado por um índice chamado índice de Pearl, que avalia a eficácia, na verdade a falha dos anticoncepcionais. Então, mulherada, muito bom para quem quer assim passar longe a gravidez, o implante subdérmico. Mas muitos efeitos colaterais acabam fazendo as pacientes tirar ele antes dos 3 anos. Escape menstrual, aumento de peso e até diminuição da libido. Quem tem varizes pode usar implante? Não é indicado, tá bom, Monique? Não é indicado quem tem varizes acompanhando com algum médico ele te proibir de usar o implante hormonal, tá? Vamos lá então, hoje só dúvidas sobre anticoncepcional de longa duração. Olha só, a Thaís Borges fez uma pergunta e colocou a hashtag melhor pra mim. Então, meninas, coloquem, quando tiver uma dúvida e quiser mandar, manda com a hashtag melhor pra mim que eu vou ler agora as que tiverem essa. Posso trocar a pílula pela injeção sem precisar de consulta médica? Não! Tá bom, meninas? Nunca façam isso. Nunca tomem um anticoncepcional sem uma consulta médica. Por quê? Vamos supor que você tenha, já que está falando de trombose, um risco de trombose. Vamos supor que você tenha um risco de trombose. E aí você vai lá e troca o seu contraceptivo sem falar com o seu médico. Coloca ali uma medicação que vai aumentar o seu risco de trombose. Aí você fuma e daqui a um pouco você tem uma trombose e perde a perna. Então nunca, meninas, use um anticoncepcional sem falar com o médico, tá bom? A Eliane já mandou um hashtag melhor pra mim. A Sabrina Rodrigues está mandando aqui também com uma hashtag melhor pra mim. Ela está perguntando se o anticoncepcional X, para quem tem síndrome do ovário policístico, ajuda. Na verdade, ele ajuda sim. Na verdade, existem anticoncepcionais específicos para quem tem ovário policístico, tá bom? A ideia de quem tem ovário policístico e tomar anticoncepcional é que você não faça novos cistos no ovário, tá bom? Vou responder apenas perguntas sobre anticoncepcionais de longa duração. Deixa eu ver, eu tinha separado mais algumas perguntas aqui, mas na verdade eu acabei meio que respondendo todas. Mandaram muito, né, se o anticoncepcional pode afetar o corpo, né, espinha, engordar, e eu falei sobre isso. Toda mulher é diferente, né, mas o ideal é você saber qual que é o melhor para você, e cada um tem um jeito de agir, tá bom, meninas? Vocês tomando anticoncepcional pela boca ou a injeção, você vai ter mais risco de efeitos colaterais indesejados, como ganhar peso e como espinha. Mas os anticoncepcionais de ação local, que é o caso do DIU, até do DIU com hormônio, eles têm menos risco de efeitos colaterais indesejados. Eu tenho endometriose. Qual o melhor anticoncepcional? Hashtag melhor pra mim. Isana Silva. Isana, a ideia da endometriose, quando você vai tratar a endometriose, é você fazer a paciente não menstruar. É você usar um anticoncepcional com progesterona, né? Um dos melhores tratamentos que tem, se não o melhor, o tratamento para endometriose é a progesterona. Os anticoncepcionais só tem progesterona. Lembra no começo do vídeo que eu falei?
alguns anticoncepcionais são combinados, outros só tem progesterona. A ideia, então, da endometriose é deixar a paciente em amenorreia, é fazer ela parar de menstruar. Amenorreia, de não, de chega, de parou, e menorreia de menstruação, igual polimenorreia, hipermenorreia, e tem a amenorreia, sem menstruar. Para tratar uma paciente com endometriose, um dos tratamentos clínicos que a gente faz, uma das primeiras tentativas é deixar ela em amenorreia. E uma maneira muito boa de deixar a paciente sem menstruação são os anticoncepcionais de progesterona. E o DIU hormonal ajuda muito na endometriose. Inclusive é até engraçado porque a gente coloca muito DIU hormonal em paciente com endometriose. E o pessoal, os ginecologistas sempre brincam, né? Que é até mais fácil colocar DIU em paciente que tem endometriose, porque as pacientes que têm endometriose, elas estão tão acostumadas com cólica, elas estão tão acostumadas com cólica de matar, que a cólica de colocar o DIU para elas não é nada. Então é até uma brincadeira que o pessoal faz, assim, vai colocar o DIU numa paciente com endometriose, é a coisa mais fácil que tem, porque ela não se queixa tanto de dor. Então, ou seja, ele é totalmente indicado e os médicos colocam bastante na intenção de deixar a paciente em amenorreia e melhorar a endometriose. Muito obrigado pela sua pergunta, eu não tinha separado nada parecido com isso aqui. Hashtag melhor pra mim. Tomo remédio há muitos anos. Você acha que tá na hora de trocar? Ele perde o efeito? Fernanda, eu recebo essa pergunta assim, talvez uma das que eu mais receba. Não tem problema nenhum você tomar um anticoncepcional por muito tempo. Se você se dá bem com ele, não tem porquê você parar. Antigamente, né, os médicos mais velhos, meu pai, achava que tinha que dar um descanso pro ovário. Isso aí não existe. Você está bem com o anticoncepcional, você não precisa parar, você não precisa trocar. Mantém ele. Ele é teu amigo, ele é teu camarada, fica com esse anticoncepcional. Time que está ganhando não se mexe. Vamos ver aqui. Pílula causa AVC, né? O acidente vascular cerebral, né? Meninas, é o seguinte, trombose, a gente já falou que anticoncepcional combinado, aqueles anticoncepcionais que têm estrogênio, podem aumentar o risco de trombose, se você tiver fatores de risco associados. Então, sim, né? Você pode ter trombose, pode dar um AVC isquêmico, você pode sim ter, aumentar o risco por causa de anticoncepcional, mas não é só ele que faz, muito pelo contrário, tá bom? A Adriana tá perguntando, tem um mioma? Adriana Furtado, de novo, ela pergunta muito, eu leio todas, acho que é porque ela escreve em caps lock. Tem um mioma, posso colocar o DIU? Na verdade, Adriana, depende de onde for o seu mioma. Tem alguns miomas que ficam do lado de dentro, e aí você contraindica a colocação do DIU por uma dificuldade de colocar e até por você mexer ou cutucar aquele DIU e poder ter algum problema na hora de colocar. Mas, se você tiver um DIU no meio do útero ou em cima do útero, nada que abaule muito a cavidade, é até interessante você colocar um DIU hormonal, porque às vezes as pacientes que têm mioma, elas sangram muito. Tem paciente que tem mioma que fica 15 dias sangrando. Imagina, metade do mês ela passa sangrando. E não é sangue pouco não. É sangue para pacote de absorvente por dia. É sangue para fralda. É absorvente noturno. E aí, se a paciente não tem nenhum mioma que abaula a cavidade do útero, né? Por isso que você tem que ver o seu médico e perguntar para ele. Você coloca o DIU nela e de 15 dias ela começa a menstruar 3. Ou ela até entra em amenorreia. A paciente quer te beijar na boca. Ela fica muito feliz. Ela fala, doutor, eu tava, nossa senhora, com anemia. Eu tava com fraqueza, eu não conseguia trabalhar, não conseguia namorar, não conseguia sair com meu marido, não conseguia sair com as minhas amigas. Eu só vivia sangrando. Coloquei esse DIU, parei de menstruar, beleza. Então, muito boa sua pergunta também. Estão fazendo perguntas muito boas hoje, tá? O DIU é totalmente indicado para quem tem mioma, se você tiver um mioma um pouco mais para fora do seu útero, tá bom? Então, perguntando aqui se o antibiótico, né? A Bruna, se o antibiótico corta o efeito do anticoncepcional, sim, tá? Antibiótico corta o efeito do anticoncepcional. Vamos ver o que mais vocês estão me perguntando. Muitas perguntas chegando agora. Deixa eu só... Eu acho que eu separei mais umas aqui. Nossa, na verdade, a minha última pergunta, elas acabaram de perguntar aqui. Qual é o melhor anticoncepcional para quem sangra muito? Então, todo anticoncepcional para quem sangra muito, o ideal é aqueles anticoncepcionais que vai fazer a paciente parar de sangrar. Aqueles que têm progesterona, aqueles de uso contínuo, algumas pílulas que você toma sem parar, algumas injeções e, por fim, o DIU com hormônio. Jamais o DIU de cobre para quem tem
muito sangramento. Porque daí a paciente tem 10 dias de sangramento, você coloca um DIU de cobre, ela vai ficar com 15 dias. Então, o DIU com hormônio, as injeções com progesterona, as pílulas de uso contínuo são muito boas para quem sangra muito. E respondi até a pergunta ali da nossa amiga que falou do mioma. Respondi sem querer, que eu estava no meio. Mas, meninas, sempre procurem o seu médico. Adesivo é seguro? Mandaram aqui com uma hashtag melhor para mim. A Jéssica Ribeiro. Todo anticoncepcional que você usar de maneira adequada, conversando com um médico e sabendo qual que é o melhor para você, menina, ele vai ser bom. Alguns têm umas indicações mais específicas, igual eu falei do DIU de hormônio, que é indicado para quem tem endometriose, para quem sangra muito, para quem tem mioma, para quem não quer ter efeito colateral. O DIU de cobre é indicado para quem quer ficar livre de hormônio. Mas no geral, você usando o anticoncepcional direito, ele é seguro. Bom, meninas, eu acho que é isso aí. Já estamos aqui com mais de meia hora de live. Eu acho que eu consegui responder as perguntas que eu tinha selecionado aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês antes de continuar respondendo as perguntas. Mas no geral, eu acho que está tudo meio respondido. Deixa eu ver então o que mais estão me perguntando sobre anticoncepcionais de longa duração. Uso tal anticoncepcional e vou parar hoje. Vocês estão me mandando? Nossa, tá chegando agora muita coisa. Olha só. Quem toma anticoncepcional por muito tempo, né? Então vamos falar dos anticoncepcionais de longa duração. Depois tem dificuldade para ovular? É verdade? Por quê? Na verdade, o que acontece? Quando você toma muito anticoncepcional por muito tempo, principalmente anticoncepcional... me fugiu a palavra agora. Principalmente anticoncepcional que vai te deixar em amenorreia, que vai fazer você não menstruar, as mulheres quando param, elas podem entrar numa condição chamada amenorreia pós-pílula, né? Que ele tem esse nome de amenorreia pós-pílula, mas pode ser amenorreia pós-injeção, amenorreia pós-DIU. Você pode ficar uns 6 meses sem menstruar por conta de ficar muito tempo tomando o anticoncepcional. Dá uma bagunçada nos seus hormônios. O seu corpo estava acostumado a uma quantidade X de hormônio porque você passou muito tempo tomando o anticoncepcional. Aí você vai lá e faz o quê? Corta. E aí você vai entrar em amenorreia pós-pílula. Mas, meninas, o normal... Tá? O esperado de um anticoncepcional é você não ter dificuldade nenhuma para engravidar. O anticoncepcional perfeito, né? Qual que é o anticoncepcional perfeito? É aquele que não é caro, é aquele que a paciente não esquece de tomar, é aquele que, enfim, entre várias coisas, é aquele que retorna a fertilidade da mulher logo depois que ela para. Ou seja, parei de tomar um anticoncepcional que eu estava tomando há 10 anos. Engravidei na semana seguinte, perfeito, esse anticoncepcional, a joia, nota 10. Tem até uma professora minha lá de onde eu fiz residência, que ela usava DIU, eu não sei se, eu acho que era o DIU de hormônio. Essa história é verdade, ela parou de tomar, ela tirou o DIU com a intenção de engravidar, saiu com o marido e engravidou na semana seguinte. Ou seja, ela não chegou nem a menstruar, o endométrio dela estava preparado para receber o neném. Então, hoje em dia, o filho dela já nasceu, faz tempo, está grande, acho que ela até já voltou a trabalhar. Eu acho que ela até emendou 2 DIUs hormonais. Quando tirou, ela não chegou nem a menstruar. A próxima menstruação dela já foi a gravidez. Então, meninas, o anticoncepcional perfeito é aquele que volta à fertilidade. E hoje em dia, todos os anticoncepcionais fazem você retornar à fertilidade. Nenhum anticoncepcional hoje em dia vai deixar você infértil, tá bom, meninas? Alguns casos vocês podem demorar para engravidar, normal, sem problema nenhum. Vamos ver aqui, o que mais vocês estão mandando? DIU fora do lugar, né? Quais são os sintomas, meninas? Não dá para saber se o DIU saiu do lugar, tá? Só dá para saber com ultrassom. Mas vocês param de ficar encanada que o DIU saiu do lugar, tá bom? Para. Vocês ficam com uma coisa na cabeça. Senti uma cólica. Acho que meu DIU saiu do lugar. Não, tá bom? Não é assim que o DIU sai do lugar. Uma vez bem colocado, é muito difícil seu DIU sair do lugar, tá bom? Ficou em dúvida? Procura seu médico, faz um ultrassom só para você esfriar a cabeça. O que mais vocês estão perguntando aqui? Doutor, adorei, muito boa a conversa. Cícera, obrigado, viu? Eu vou agora me despedindo de vocês aos poucos, tá? Toma injeção há 5 anos. Meu Deus, meninas, não mandem perguntas muito extensas, porque eu trabalhei o dia inteiro, trabalhei o fim de semana inteiro e vim aqui fazer live para vocês, então quanto mais conseguirem enxugar as perguntas, melhor.
Quem não tem filho pode pôr o DIU? A pergunta que eu tô, ó, respondo local. Quem não tem filho nenhum, tá bom? Cólica com DIU de cobre. Até quando esse martírio? Essa pergunta foi meio difícil, mas a Luciana Martins. Cólicas com DIU de cobre, até quando esse martírio? Luciana, é muito comum, quando você coloca o DIU de cobre, você ter cólicas muito fortes nos primeiros 3 a 6 meses. O período de adaptação é esse, tá? Se for insuportável a cólica, aí você vai no seu ginecologista, faz o período de adaptação de 3 meses, também não vai ficar sofrendo à toa, né? Mas sempre fala com o seu ginecologista, tá bom? Pílula sem pausa faz mal? Já respondi essa pergunta, tá bom? Tem pílula certa para tomar fazendo pausa. Bom, meninas, então é isso aí. Eu sou filho de Deus, mas eu adorei a conversa, tá? Gostei muito dessa live que eu fiz aqui no YouTube, porque ela não caiu. Nunca fiz live no YouTube, primeira vez. A live não caiu. No Facebook tava caindo muito, batia 1000 meninas me assistindo, a live caía. E aí eu tive que parar de fazer live no Facebook. Então o Mark Zuckerberg perde e a gente ganha. Tá bom, meninas? Então fiquem de olho aqui no YouTube. Vou continuar fazendo lives então por aqui. Estou abandonando as lives do Facebook, mas continuo postando no Facebook, continuo postando no Instagram, continuo fazendo meus videozinhos aqui. E a partir de hoje as lives serão aqui. Meninas, hashtag melhor pra mim. Se tiver alguma dúvida, o site está aqui embaixo, www.anticoncepcionaldlp.com.br, anticoncepcional de longo prazo. Beleza? Hashtag melhor pra mim, fala sobre o escape, vai ficar pra outra vez, mas tem muita coisa pra falar. Lili mandou